Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. A proposta de hoje é como determinar o fio comum de um motor de portão. Tá bom? Serve para esse modelo pivotante, serve para o modelo deslizante. Só não vai servir nas placas inversoras porque usam uma outra tecnologia. Mas para essa tecnologia comum, esse método serve para qualquer dos motores. Tá bom? Vamos tomar como base a nossa ponta de prova preta para o fio comum e a ponta de prova vermelha para a extremidade da bobina. O nosso multímetro regulado numa escala de resistência ôhmica. No caso desse aqui, a menor resistência de 2K, mas esse valor não vai importar para o nosso raciocínio. O que vai importar é o valor da leitura que vamos obter. Tomando a ponta de prova preta em uma das extremidades qualquer, nós vamos colocar a ponta de prova vermelha num outro fio para identificar a outra extremidade da bobina. Temos esse valor de leitura, notem e anotem. Vamos passar para outra extremidade. Notamos um valor muito menor. Então temos um tipo de valor nessa extremidade, outro tipo de valor muito diferente nessa extremidade. Isso já indica que esse fio aqui, da ponta preta, não é o fio comum. Deixando ele de lado, eu vou selecionar outro. Peguei esse outro aqui e agora, de novo, com a ponta vermelha, obtive essa leitura, vou na outra, obtive uma leitura totalmente diferente. Então isso significa que esta ponta aqui também não é a extremidade comum do meu motor. Restou agora apenas essa. Vamos pegar essa com a ponta de prova preta, que vai representar o fio comum. Vamos fazer a leitura agora nessa extremidade. Temos esse valor, notem bem esse valor. Agora vamos para a outra extremidade. Notem que nós temos um valor muito semelhante. Essa ponta de prova como comum, pegamos uma extremidade e a outra extremidade. E temos um valor muito parecido, muito próximo. Isso significa que essa é a ponta, a extremidade da bobina que é comum a essas outras duas pontas, porque a leitura dessa bobina com qualquer uma das outras extremidades tem um valor muito parecido, muito próximo. Então, para efeito de raciocínio, podemos dizer que esse fio aqui está no meio, na junção dessas outras duas extremidades, tá bom? Mais ou menos como ficou aqui mesmo, né? É como se eu tivesse esse fio aqui no meio, esse fio para a direita e esse fio para a esquerda, com esse aqui no meio da bobina. Então, isso identifica que esse é o nosso fio comum. Quando eu tenho a leitura das outras duas extremidades muito próximas ou igual em relação a esse fio comum. Tá joia? Agora, sabendo disso, nós precisamos entender aonde que esse fio vai na placa. Porque o fio comum é o fio do meio, o fio da direita, vamos pegar como raciocínio que o fio da direita abre ou faz o motor girar para a direita e o fio da esquerda faz o motor girar para a esquerda. Só por uma questão de analogia, tá? Não necessariamente precisa seguir essa ordem, mas para efeito de raciocínio, nós podemos pensar dessa forma. Esse seria o fio do meio, o fio da direita faz o motor girar para a direita, o fio da esquerda faz o motor girar para a esquerda. Vamos pensar dessa forma. Como colocar agora
esses fios na placa do portão. Notem que essa placa é uma placa original, tá? Mesmo fabricante, inclusive, do motor e a placa. E nesta placa, ele vem identificando assim: CM significa comum, AB significa abre, FC significa fecha. E CAP são os dois terminais onde nós vamos instalar o nosso capacitor. Então esse capacitor, os dois fios do capacitor entrariam nesses bornes e no caso do motor original, que era o caso desse aqui, ele vinha com os fios nessas cores, amarelo, preto e vermelho, e o manual determina que o fio amarelo é o comum, o preto e vermelho, um seria a função de abrir, o outro a função de fechar. Isso ligando, dependendo da instalação do motor, se ele vai ficar do lado de dentro do portão ou do lado de fora, ou melhor, o motor geralmente fica do lado de dentro, mas para melhor explicação, o portão vai abrir para dentro ou vai abrir para fora. Então, se o portão abre para dentro, essa ordem aqui é de um jeito, se o portão abre para fora, essa ordem pode ser invertida, tá bom? Mas é interessante lembrar que nenhum desses bornes traz a cor do fio, tá? Então é importante saber que essa placa aqui determina o borne do fio comum. Como nós determinamos, esse fiozinho aqui com a etiquetinha é o fio comum. Então esse fio comum que nós identificamos do motor vai entrar e ser ligado nesse borne CM, que é o borne comum. Os outros dois a gente pode ligar aleatoriamente, não tem problema, não estraga nada. E ao testar, você vai botar o seu motor no manual, sem ele estar puxando o portão, e aciona o controle e vê se o motor está rodando para o lado certo. Se estiver invertido, basta você substituir aqui a ligação, tirando o fio que está no AB, passando para o FC, vice-versa, e o motor então vai estar girando para o lado correto. Mas, como nem tudo é muito fácil, nós temos uma placa aqui de outro fabricante, e essa outra placa aqui, ela já vem com outras siglas diferentes. Essa sigla aqui significa AM para amarelo, VM para vermelho, PR para preto e CAP para capacitor, a mesma coisa. E com esse motor original, nós iríamos encontrar exatamente essas cores: amarelo no comum, vermelho e preto. Tá? Era só ligar e pronto, já estaria funcionando perfeitamente. Lembrando que se o portão abre para fora ou para dentro, talvez seria necessário inverter o VM e o PR para que funcione no sentido correto. Muito bem, essa placa aqui não determina qual o borne é o fio comum. Então, como a gente vai saber, já que o nosso motor foi consertado, enrolado, e agora ele não tem mais os fios coloridos conforme diz aqui na placa. Nós sabemos agora que nesse fio, nesse motor consertado, o fio comum é esse fio aqui da etiqueta, mas não temos mais o manual dessa placa e não sabemos qual dessas cores aqui vai ser o fio comum. E como que a gente vai saber isso agora? Vamos lá. Nós sabemos que, já que o fio é comum, ele também é comum aos dois canais. Essa placa ela tem dois canais. Deixa eu focar aqui. Nós temos o canal 1, AM1, VM1, PR1, CAP1. AM2, VM2, PR2 e CAP2. Esse é o segundo canal. Então eu tenho dois canais. Automaticamente, eu já marquei aqui para ficar mais fácil.
o AM, notem que a trilha do AM ela é comum com a trilha do AM do segundo canal. E o VM e o PR, elas são trilhas distintas para um canal e para o outro canal. Mas a trilha AM, ela é comum, indo do canal 1 para o canal 2, tá? A trilha AM. Então isso já nos diz nesse circuito que o borne AM é onde devemos ligar o fio comum nessa plaquinha aqui, tá joia? Para outras placas de outros modelos, você também deve procurar a trilha que é comum aos dois canais. Isso resolve a questão da plaquinha de circuito para você saber qual desses bornes aqui é o borne do fio comum, tá bom? Então nós identificamos aqui o fio comum do motor e aprendemos a descobrir qual é o fio comum também na placa, quando isso não vem escrito claramente. Tá joia? Espero que esse vídeo possa ter ajudado você em alguma coisa, tá bom? Agradeço aí a participação de vocês, poderem assistir esse vídeo. Fiquem ligados aí para mais vídeos no canal no futuro. Muito obrigado e até breve com um novo vídeo.